Muito boa noite, Jorge. Tudo bem com você? Muito boa noite, Guilherme. Boa noite, Paulo. Satisfação estar com vocês aqui. Perfeito. Vamos só apresentar aqui o Jorge para o nosso público, porque ele tem um extenso currículo. Ele é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da UFRJ, tem mestrado em Direito pela mesma faculdade, é doutor em Ciência Política pela IUPERJ ou IUPRJ, onde defendeu tese com o título Poder Judiciário e o Equilíbrio das Forças Políticas. Hoje a gente vai estar falando sobre desafios da segurança pública e tudo que envolve esse tema, que é muito importante, até porque a gente tem agora a transição no Ministério da Justiça, com o Ricardo Lewandowski, que vai assumir a pasta. Ele vai indicar, por exemplo, tema que está pegando fogo hoje, que é o Mário Sarrubo, que é atual Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Ele vai ser indicado para a Secretaria Nacional de Justiça. O Paulo vai conduzir a entrevista, mas estarei aqui também para essa conversa, então qualquer coisa é só me acionar, estarei aqui na tela. Mas, enfim, Paulo, passo a palavra para você. Opa, assim, de repente. Professor, gostaria de conversar com o senhor, vamos conversar assim, fazer perguntas, por favor, colocar problemas e dúvidas. Enfim, nós tivemos aí dois projetos, né, de segurança pública em debate nas últimas semanas, né? Um projeto que acabou sendo escolhido, né? Um projeto que coloca como centro da questão a questão do crime organizado, né? Que é assim que isso para aí vai se assumir ali a segurança pública, né? O Ministério da Segurança Pública. E o outro debate falava de um outro projeto, da necessidade de modificar as relações da própria polícia, fazer uma mudança assim, atingindo outras áreas. Os dois têm seus méritos e têm suas vantagens e suas prioridades. Eu queria saber, nesse debate, que é um debate que acompanha os meios acadêmicos e profissionais da segurança no Brasil, como é que o senhor se situa? Como é que o senhor vê essa discussão, que no fundo é uma discussão que, pelo menos, alguns jornalistas acompanharam com interesse? Paulo, antes de mais nada, mais uma vez, satisfação falar contigo. Ora, não precisa me chamar nem de professor, nem de senhor. Pode chamar de você mesmo, Polena, Jorge. Mas professor é bom. Senhor pode tá bom, não precisa. Tá bom, Paulo, obrigado. O Paulo, olha, esse tema, o tema da segurança pública, é um tema fundamental, né, principalmente para a questão política do país, né? Na verdade, é um tema que precisa ser superado diante de todas as dificuldades que o país tem. É bom, Paulo, abrir um parêntese antes para dizer o seguinte, que todo problema da segurança pública ele tem relação direta com o projeto de Estado que foi escolhido e desenvolvido pela classe dominante do país. A classe dominante do país elegeu, né, uma forma vamos botar assim, desde o Império, desde o período do Império, depois passando para a República, e principalmente, né, com a superação da escravidão, um processo repressivo e de exclusão dos pobres, né, basicamente negros, né, periféricos, né, das grandes cidades, do país de uma maneira geral. Quer dizer, é um processo que não se resolve, né, principalmente, Paulo, aí que é o ponto importante para a reflexão diante da questão que você formula, pela opção da classe dominante brasileira. Quer dizer, ela não tem um compromisso de transformar o povo brasileiro, não tem um compromisso de dar melhores condições de vida, né, dignidade, respeito e cidadania. Então, nós não somos vistos, de uma maneira em geral no país, né, não somos vistos como pessoas a serem protegidas, a serem respeitadas. Né? A população é vista, né, num processo constante pela essa classe dominante, é um processo de repressão. E repressão porque exatamente não faz atender às necessidades fundamentais da população brasileira. E aí, Paulo, vem a questão política. Isso não é uma invenção, isso não é uma responsabilidade que tem que se dar ao presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores, né, que dentro da história brasileira, né, é muito pouco tempo de ação, vamos colocar assim.
É uma ação efetiva de governo, não de poder. Deixar claro isso para quem está nos acompanhando. Né? De governo, nós temos aí 2 governos do presidente Lula, um governo da presidenta Dilma e mais um ano de mandato da presidenta Dilma, que nem diria que foi um ano, porque já começou aquele segundo mandato dela com toda aquela turbulência a partir do processo eleitoral. Então, foi um momento que foi um ano e pouco que ela ficou se defendendo das diversas acusações do processo golpista que foi feito contra a Dilma. E temos um ano agora do Lula. Mas esse ponto, diante do que você estava falando antes, eu estava acompanhando aqui o seu comentário antes de entrar na tela, e você falava exatamente da extrema-direita. Da extrema-direita. A extrema-direita, que é a representante maior da classe dominante dos super ricos, Paulo, e a classe média, grande parte da classe média, né, vestiu essa roupagem de defensor dos muito ricos. Então, eles não têm uma proposta efetiva de segurança, de transformação da população. Então, o que eles apresentam dentro do embate político? É o que você estava desenvolvendo e é importante para essa questão. Só resta para a extrema-direita apresentar projetos como vimos no Bolsonaro: armamento, né, diminuição da idade penal, recrudescimento das normas penais, como Sérgio Moro, né, só tem isso na cabeça dele, não tem mais nada, né, além de violações que ele cometeu como juiz, diversas. Então, a extrema-direita ela trabalha assim no Brasil e no mundo todo. E importante também, Paulo, registrar que é importante os 4 anos de Bolsonaro para nós levarmos para a reflexão junto à população brasileira. Bolsonaro ficou 4 anos no poder apontando arma em direção ao cidadão e dizendo que iria acabar com a violência, que iria fazer isso, ia fazer aquilo. Paulo, os índices de violência não diminuíram no governo Bolsonaro, ao contrário, aumentaram. Ou seja, a extrema-direita não tem a fórmula mágica para resolver os problemas da violência no país. Não tem. Tanto não tem que Bolsonaro não conseguiu durante 4 anos. Ao contrário, só se agravou, só tem discurso. Esse discurso que o tempo inteiro eles apresentam. Então, Paulo, e digo outro fator importante também associado ao bolsonarismo, que é a ação dos militares. Né? Nós tivemos no Brasil diversas garantias da lei da ordem. Eu estou no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, nós somos aqui, empiricamente, nós somos profundamente conhecedores dessa matéria em todos os sentidos. Desde a repressão, né, construída pela classe média a partir final dos anos 50, 60, com os esquadrões da morte, depois aprofundados durante a ditadura militar, e depois dos governos civis também, né, principalmente em governos que não tinham a menor preocupação social, que nunca tiveram nenhuma preocupação social, e o Bolsonaro nasce disso, e aí vem os militares. Os militares atuaram, Paulo. Também não tem projeto para a segurança pública, e nem deve ter, para te falar a verdade. Nem deve ter. O papel de militar não é atuar em segurança pública, não deve se convocar militar para garantia da lei da ordem. Garantia da lei da ordem, já falei isso por diversas oportunidades, inclusive aqui na TV 247. Esse Instituto da Garantia da Lei da Ordem, previsto na Constituição, no artigo 142, ele não deveria existir. Quem tem que cuidar da segurança, da segurança, combater a violência, são as forças de segurança, as polícias. E aí vem... Pois não, Paulo? Eu só queria interromper para você explicar por que ele não deveria existir, porque é a antessala para o golpe de Estado. Porque assim, você entrega o poder para o comando militar. Vamos dizer assim, mais do que isso, só 2 disso. Explica um pouco. Porque Paulo, o golpe ali, institucional, explica, por favor. É muito bom só falar disso para explicar para quem está ouvindo entender, porque esse é um debate essencial aqui. Paulo, nos últimos anos eu me aprofundei nisso, fazendo análise constitucional desse artigo 142. Eu tenho alguns trabalhos publicados, está na internet, quem quiser procurar, é só botar meu nome e Garantia da Lei da Ordem, vai achar. Paulo, primeira coisa a esclarecer, historicamente, Garantia da Lei da Ordem não é um instrumento republicano. Garantia da Lei da Ordem é um instrumento aristocrático. Quem introduziu, só para nós compreendemos, falarmos a nível de Brasil, quem introduziu a Garantia da Lei da Ordem no Brasil foi Pedro I, na Constituição outorgada de 1824. E isso vem se repetindo sucessivamente
em todas as constituições brasileiras, inclusive na Constituição, na primeira Constituição republicana, que é uma consequência do golpe dado, né, também por militares, que introduziram, mantiveram a garantia da lei da ordem. E aí, com a garantia da lei da ordem, como eu falei que é de origem aristocrática, é um instrumento de restauração. Eu não quero ir muito longe, eu não quero falar de Congresso de Viena. Você veja, a Constituição brasileira é de 1824. O Império Brasileiro, o Estado brasileiro, foi fundado em 1822. Não como os militares dizem. O Brasil foi fundado na Batalha dos Guararapes. Isso é mentira. Isso é uma farsa, nem existia Brasil. Então, mas falando especificamente da garantia da lei da ordem, então é um instrumento, Paulo, monárquico, um instrumento aristocrático. E ocorre o seguinte, com a República e a ação dos militares, né, assumindo o poder diante dos civis, com a República, eles mantiveram a garantia da lei da ordem e eles passaram a assumir a função que era do imperador durante o Império, do poder moderador. Se sentem nessa situação. Então, nós somos chamados pelos poderes da República, no caso, qualquer caso de crise, nós somos chamados para debelar as crises. Então, Paulo, só para destacar, para quem pode ter interesse, a Constituição Republicana de Weimar, na Alemanha, de 1818, cometeu o mesmo equívoco. Por quê? Eles trouxeram o mecanismo da garantia da lei da ordem do Império Prussiano para dentro da República Alemã de 1919. 18, melhor dizendo, 19. Então, Paulo, o que acontece? Quando fez 100 anos da Constituição alemã, os juristas, historiadores e filósofos alemães estavam debatendo, dizendo quais foram os 3 erros da Constituição de Weimar. Um deles foi exatamente a garantia da lei da ordem, que possibilitou, não só ele, mas também que abriu o campo para o nazismo se implantar na Alemanha. Então, Paulo, garantia da lei da ordem, a sua pergunta é muito oportuna, é porque os militares se sentem, com esse instrumento, investidos de poder, né, se acham como um poder moderador que não existe. Não existe poder moderador numa república. E assim sempre fizeram. Podemos falar, a República, fundada em 1889, golpe militar. 1930, os militares participaram ativamente. Podemos dizer mais adiante, 52, 54, 62, nós vamos falar a própria posse de Juscelino. Os militares também, né, tiveram que intervir para garantir a posse de Juscelino. Golpe militar de 64. Podemos falar, Paulo, impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em que os militares participaram, e o golpe que proibiu o presidente Lula, manteve ilegalmente o presidente Lula preso por 580 dias, com aquele Twitter do Eduardo Vilas Boas. E aí veio o governo de Bolsonaro, que é o governo que eles se investiram como o governo deles, militares. Não era um governo de Bolsonaro. Agora, tentar tirar o bolso, deixar que o governo foi só de Bolsonaro, não é verdade. O governo de Bolsonaro foi um consórcio de Bolsonaro, extrema-direita, fascista, com os militares. Como não deu certo a tentativa de golpe, eles tentam se desvincular de Bolsonaro. E entrando na questão da segurança pública, dizer com muita clareza, Paulo, então as garantias da lei da ordem, quando foram convocadas, eu me recordo que quando teve os Jogos Pan-Americanos na cidade do Rio de Janeiro, o governador era o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral dizia naquela oportunidade que ele não teria como dar segurança para garantir os Jogos Pan-Americanos e que só tinha uma saída para ele, aquele jeito do Sérgio Cabral. Talvez eu convoque as milícias, naquela época, isso em 2007, veja você, 2007 para 2008. Muito bem, foi ali, começa a GLO. Tivemos não foi uma GLO, na 1992, quando teve a ECO, no Rio de Janeiro, os militares atuaram, mas não foi foi um equívoco também, naquele momento, mas não foi como uma garantia da lei da ordem. Depois, sim, o presidente Lula, por sucessivas vezes, convocou a garantia da lei da ordem, a presidenta Dilma, inclusive, essas garantias da lei da ordem não só empoderaram os militares, como eles fizeram grandes guetos e grandes laboratórios de perseguição nas comunidades faveladas do Rio de Janeiro. A favela da Maré e o Morro do Alemão. E a pergunta que vem, diminuiu a violência?
não diminuiu a violência, Paulo. Não é assim que vai se combater a criminalidade, não é assim que vai se combater, vai diminuir a violência. Depois, Paulo, foi feita uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro do governo Temer, num golpe também, junto do Temer, junto com o seu ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que era um general Sérgio Etgói, né? Fizeram uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Não deu resultado. Quem foi o interventor? Foi o Braga Neto, que foi o vice de Bolsonaro. Não produziu um resultado. Foi aí que teve o assassinato de Marielle, que até hoje não foi esclarecido. E os militares também não esclareceram. Então, Paulo, a questão da segurança pública, eu espero que tenha esclarecido aí a questão da GLO, entrando desse tema também da segurança pública, quero voltar e dizer, bater forte contigo, que para ter segurança pública, Paulo, tem que fazer o que o presidente Lula está proposto a fazer, como ele falou ontem em Pernambuco. Tem que gerar emprego, tem que gerar oportunidades, tem que dar vida digna para as pessoas, tem que desenvolver o país. Se nós desenvolvermos o país, Paulo, as pessoas estiverem trabalhando, vai diminuir o número de assaltos, vai diminuir o número da violência. Homicídios, Paulo, faz parte em qualquer sociedade, mas no caso da brasileira, ele é extremamente excessivo porque a polícia é empregada para matar. A polícia é empregada para matar. A polícia é orientada pelos governos, pela classe dominante brasileira, particularmente, que tem que reprimir. A polícia é utilizada para reprimir os seus iguais, reprimir o negro da periferia. Então, nenhum policial, Paulo, tem a capacidade, são muito poucos, alguns sim, verdade, alguns, mas a polícia ostensiva, de uma maneira geral, ela olha o cidadão como um objeto de combate. E isso também é a visão militarizada das polícias. Então, você tem uma polícia militarizada que atua exatamente numa guerra constante. Então, nós vivemos numa guerra civil constante que a classe dominante promove contra os cidadãos brasileiros, contra os pobres brasileiros, que é a maioria do país. Então, Paulo, a questão da violência, o grande segredo da violência, um deles é esse, é dar dignidade às pessoas. E aí tem exatamente uma questão que a classe dominante brasileira não gosta de falar, que é um embate constante de luta de classes. Constante. Hoje, Paulo, agora nesse momento, nós estamos tendo uma luta de classes duríssima em qualquer bairro da periferia das grandes cidades brasileiras, em qualquer comunidade. Então as pessoas estão sofrendo violência, estão resistindo da maneira que podem e como podem. Você imagina, eu fico o tempo inteiro pensando, Paulo e Guilherme, como a situação de uma mãe pobre, negra, da periferia, com um filho negro. É o caso daqui do Rio de Janeiro. Você veja, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, né, ele cassou uma liminar para autorizar a polícia a reprimir jovens da periferia que vão para as praias. Ou seja, é o verdadeiro apartheid, Paulo. Então, isso é uma realidade constante no país. E no campo é a mesma coisa. No campo é a mesma coisa. Eu fiz um trabalho, Paulo, em 2018, 17, 18, com relação à questão das terras indígenas no Brasil e decisões judiciais. Decisões particularmente do Supremo Tribunal Federal. E nesse trabalho, nessa pesquisa, eu fui levantar os dados da Comissão Pastoral da Terra de assassinato no campo. E você veja o seguinte, do momento em que o presidente Lula assumiu, em 2003, até 2003, tinha um número alto de assassinatos no campo. Com a posse do presidente Lula, em 2003, começou a diminuir. Foi diminuindo. Veio o impeachment da presidenta Dilma, assumiu o Temer, voltou a subir. Ou seja, está aí a demonstração empírica, né, que isso tem uma relação direta com governos que possam ter preocupação com as pessoas, seja nas cidades, seja no campo. Na verdade, é nas cidades em que mora o maior contingente, vivem mais de 80% da população brasileira. Então, é onde é mais alarmante os índices de violência. Mas no campo também são alarmantes. Então, daí a necessidade de se conceder terras, né? Tem muita terra, Paulo. E as terras, né, têm que ser desapropriadas mesmo, essas terras. As pessoas têm que ter acesso à terra para produzir.
Não podemos ficar tímido, não pode ter timidez, não pode ter medo do agronegócio. Há terras excessivas, há terras que não estão sendo trabalhadas. As terras que não estão sendo trabalhadas tem que fazer reforma agrária, tem que permitir assentamento rural para que as pessoas possam produzir alimentos para a população das cidades. O melhor exemplo disso é o que faz o MST, e que o MST mostrou durante a pandemia, que foi um grande estágio de violência. A pandemia. O Bolsonaro queria simplesmente não só exterminar pela doença, mas ele queria exterminar pela ausência de salário. No primeiro mês da pandemia, eu me recordo que o Bolsonaro chegou a fazer uma medida provisória simplesmente suspendendo os contratos de trabalho sem remuneração. Ou seja, ele não tem nenhuma preocupação com a população, com os trabalhadores. E isso, houve uma grita muito grande, ele teve que revogar logo em seguida. Mas com a revogação que ele fez, Paulo, ele deu um montão de... Teve que abrir os cofres, que ele dizia, o Paulo Guedes dizia que não tinha dinheiro, ele abriu os cofres, né, para os banqueiros e liberou mais de R$1 trilhão para os banqueiros. Então você veja, há uma correlação de tudo isso com a questão da violência. Com a questão da violência. Então você veja, a pandemia, se o governo não tem preocupação com o indivíduo, com a população, vai aumentar a violência, as pessoas não vão ter o que comer, vai aumentar os índices de violência necessariamente, roubos, furtos. Mas, Paulo, não é esse o grande problema da violência no país. Aí está. Eu vou perguntar qual é. Justamente assim, vamos falar qual é. Estou adorando o teu diagnóstico. Vamos lá. É o sistema, Paulo, é o sistema. Porque você veja, cocaína não nasce na favela. Não brota na favela. Tá. Uma boa. Não brota na favela. Isso tem uma circulação de capital muito grande. Isso é mais do que conhecido, falado. Claro. Né? Isso aí chega a ser lugar comum. Mas então, como a gente vai tentar fazer esse enfrentamento em que tem muita gente rica? Uma vez eu falei isso para um coronel do Serviço de Informação no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, no SENG, num debate. Aí tinha lá, por acaso, foi o Chico Teixeira, levou um coronel da Escola Superior de Guerra, especialista em inteligência. E aí eu falei isso para ele, coronel, essa questão da inteligência, primeira coisa é a seguinte, é ter inteligência, é saber como que circula o dinheiro. Essas pessoas, o dinheiro está aí. Não precisa fazer muito sacrifício para saber para onde esse dinheiro está indo. Ou o dinheiro ilícito, esse que não passa pelos bancos, mas depois entra e tem como rastrear, e o dinheiro também que está aí. Então, Paulo, isso é inteligência. Aí a necessidade de termos, efetivamente, um bom serviço de informação geral. Então, gabinete de segurança institucional, que os militares se acham donos dele, né? Não é para isso, não é para muito mais coisas, é para segurança em todos os sentidos. Não só a segurança, né, patrimonial, a segurança do cidadão, mas também a segurança alimentar, a segurança climática, uma série de seguranças. Então a gente precisa de inteligência, Paulo, e principalmente uma segurança e uma inteligência que possa exatamente, Paulo, ter o controle sobre a circulação de ativos. Veja, toda hora nós estamos lendo aí nos jornais as rachadinhas. É vergonhoso. A política brasileira, tal da história do gafanhoto, que surgiu lá atrás, em Rondônia, se eu não me engano, no primeiro caso, e depois nós vemos uma realidade na política. Os políticos, infelizmente, com mandato parlamentar, muitos, utilizam aí seus gabinetes para empregar pessoas e fazer a tal da rachadinha. E aí circular dinheiro, fazer compra de mansões, compra de lojas de chocolate, loja de tudo quanto é tipo de marca. E tudo isso, Paulo, é incentivo à violência, sabe? À criminalidade. Então, falar que criminalizar o pobre, que não tem sequer o que comer, que tem um salário mínimo que não dá para suprir com muita dificuldade, dá para suprir as suas necessidades elementares, né? É muito fácil você colocar essas pessoas na cadeia, como hoje vemos no Brasil. A realidade penitenciária brasileira, né, é um lugar comum, é formada por pessoas pobres, basicamente por pobres. Né? E que, na verdade, Paulo, aí vem um grande trabalho que o ministro Ricardo Lewandowski, que eu acredito que ele vai fazer, porque quando ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, ele teve um cuidado nesse sentido, inclusive quando ele era presidente do Supremo, é a questão penitenciária. O ministro Lewandowski, como presidente do Supremo Tribunal Federal, me recordo,
ele tinha uma preocupação, teve uma preocupação muito grande com o sistema carcerário. É necessário, é urgente ser revista a execução das penas. Tem muita gente cumprindo pena que não deveria estar cumprindo. Já cumpriu, ou já deveria ter progressão de regime. Gente que sequer era para estar no sistema penitenciário, pela gravidade ou pela ausência de gravidade do delito. Então, Paulo, não estou dizendo com isso que deva se abolir, mas é para aqueles casos realmente que são necessários. Né? Um homicídio qualificado, né? Casos que realmente são graves e que não há as pessoas... Perfeito, Paulo, fica à vontade. Eu queria perguntar, porque eu estou ouvindo você falar, estou concordando, mas eu queria que você explicasse um pouco o seguinte: você acha que esse encarceramento é um projeto? O Estado nasce, a repressão nasce, sempre ela precisa encarcerar a população, precisa ter um contingente imenso encarcerado, dominado, subjugado. Você acha que isso é um projeto? Não é assim por acaso? Paulo, isso é um projeto liberal, né, da Fundação do Estado Liberal. O Estado Jorge, liberal... Por não, Guilherme? Só uma coisa, tem um superchat que acho que pode complementar também essa pergunta do Paulo, porque a pergunta que foi enviada aqui do Américo Machado, ó, peço para o Paulo perguntar ao entrevistado se as diretrizes da última Conferência Nacional de Segurança Pública serão levadas em consideração ao atual governo. E aí ele ainda menciona, não sei se o senhor chegou a ver, né, se o professor chegou a ver a última Conferência Nacional de Segurança Pública, mas ele menciona o PRONASS, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania. Então, Sim. eu acho que tem tudo a ver com isso que o Paulo perguntou também, mas pode continuar sua resposta agora. Perfeito, eu vou falar a questão do Paulo e vamos entrar nessa aí. Ô, Paulo, esse projeto, eu entendi a sua questão. Esse projeto é um projeto liberal. O Estado liberal, esse Estado que nós estamos vivendo hoje, né, que tem 300 anos aí, ele nasce assim, ele nasce do encarceramento das pessoas. É a exclusão, né, a repressão dos trabalhadores, basicamente. Então, isso nas casas de acolhimento na Inglaterra, né, lá no século XIX, né, no projeto todo, né, da Fundação dos Estados Unidos da América do Norte. Então, isso passou pelo mundo. É o período histórico em que nós estamos vivendo, e que tem como base fundamental, né, não é a liberdade, é a liberdade para alguns, a liberdade para os que controlam o regime, para que controlam o sistema. Esses sim têm liberdade. Hoje, poderia dizer, né, que os maiores, a maior liberdade é dada só para os ricos, né, porque eu posso dizer que uma pessoa de classe média tem a liberdade diante das dificuldades que ela tem para poder suprir as suas necessidades. Então, Paulo, o projeto do encarceramento, tá, é um projeto que tem uma relação direta com o regime, né, com o Estado liberal em que vivemos. Assim ele se baseia. Com relação, já é um salto, né, de uma coisa para outra, né, com relação à questão, né, de um programa de segurança, é exatamente isso, tem que ter uma segurança com cidadania, né, saber empregar bem. Né? Nós temos que, de fato, não falta polícia, força de segurança no Brasil. Tem polícia para tudo. Tem polícia, vamos sem falar das polícias tradicionais, sem falar da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, nos 27 estados e Distrito Federal, Polícia Civil também, corpos de bombeiro, e agora as guardas municipais, que também passaram, né, a fazer parte, não deveriam fazer, porque é para manter o patrimônio público, mas também, a partir de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, né, passa também a compor esse elenco, né, de agentes de segurança do país. Então, não é por problema de polícia. Tem a polícia penal, né, que eram os guardas penitenciários. Falta de polícia, né? Não é por falta de polícia, Paulo. É que eu falei desde o início, quando você levantou a questão. A questão da segurança, necessariamente, ela tem uma relação direta com um governo, um Estado. Vou botar melhor, vou ultrapassar a questão de governo. Eu vou colocar uma questão de Estado. Um Estado, uma classe dominante que tenha preocupação com o seu povo para se desenvolver em conjunto com ele. Então, o Brasil é um país, eu digo isso o tempo inteiro, o Brasil é um país que tem uma grande quantidade de potencialidades. O Brasil é uma potência em todos os sentidos, mas tem uma classe dominante que despreza as suas potencialidades, a começar pelo seu próprio povo, que é uma grande potencialidade. Então, para nós
temos uma sociedade que tenha menos violência, tenha mais paz e tranquilidade, é preciso que as pessoas tenham as suas condições de vida atendidas. Assim que nós vamos ter um projeto de segurança nacional, um projeto de segurança que possa atender o interesse do país como um todo, Paulo. Então, é assim que eu vejo, não consigo debater esse assunto de outra forma, tá? Porque dentro daquilo que foi convencionado, vamos colocar assim, a partir da Constituição de 88, do acordo político, né, do antigo, eu digo a antiga Nova República, que eu considero que ela deixou de existir a partir do impeachment da Dilma, mas é a Constituição que está aí, né? Eu diria o seguinte, Paulo, o objetivo era atender a cidadania. Esse era o objetivo. Isso que ficou marcado dentro do pacto, do acordo que foi firmado em 87 e 88. Né? Então, até a frase célebre do Ulisses Guimarães, né, dizendo que essa era a Constituição da cidadania. Né? Então, para ter cidadania, tem que ter menos, na verdade, menos repressão e mais qualidade de vida para as pessoas. Mas isso, Paulo, aí vamos agora começar a desdobrar, sair da questão teórica e partir para a questão prática. Você me desculpa, mas para dizer o seguinte, esse é o grande desafio, né, que o presidente Lula está acabando chamando para ele. Na verdade, a esfera federal, pela Constituição, ela tem uma outra atribuição. Tem essa, assim, das drogas, né, das fronteiras. Esse é o papel, né, preponderante, né, do governo federal. Então, o governo federal está avançando, fazendo um sistema único, né, a partir do presidente Lula, do seu primeiro governo, me recordo, com o deputado Biscaia, na época, que era o secretário de Segurança, começou ali a desenvolver uma segurança nacional, uma preocupação em ampliar essa segurança, passando também uma orientação de cima para baixo. Ô Paulo, olha, esse tema é difícil porque existem muitos interesses. Agora, falando sobre o aspecto político. Sobre o aspecto ideal, já apresentei. Sobre o aspecto político, ele é difícil porque há interesses corporativos, independentemente do interesse da classe dominante que eu falei lá no início. Corporativo de diversas corporações policiais, com diversos interesses diferentes e com uma questão patrimonial gigantesca envolvida em torno de todas elas. Todas elas, seja no âmbito federal, no âmbito dos estados. E também no âmbito das prefeituras, porque a questão urbana, né, ela é resolvida pelo município. E aí a Guarda Municipal entra também nisso, na fiscalização, comércio, essas coisas todas. Então, isso envolve muitos interesses. Então, como pensar numa polícia que possa ter, e temos mais a questão federativa, outro problema. Só para lembrar, Paulo, que na fundação da República, em 1889, né, o grande avanço naquele momento, para os coronéis, duas coisas eles passaram a ter que eles não tinham no Império. Um era a demarcação de terra e o outro era o poder de polícia. Então, veja, essa é uma questão federativa, que ninguém quer abrir mão. E os municípios, com a Constituição de 88, passaram também a ter esse poder de polícia, ter suas guardas municipais. Então, passa por aí, primeiro, como organizar e fazer um enfrentamento com essas diversas corporações, com esses diversos interesses. E eu botaria mais um outro aí, o Ministério Público. Porque quando teve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, lá no final dos anos 2000, em que foi permitido que o Ministério Público pudesse fazer investigação policial, aí surgiu um outro problemão. Porque era uma disputa que tinha... A polícia, ela cuidava, a polícia judiciária, no caso, as polícias civis, Polícia Federal, elas cuidavam da investigação. Era monopólio delas. E os promotores passaram a desejar também a fazer isso. Aí começa a ter disputa também entre promotores e policiais. Me parece que é a primeira, o ministro Lewandowski nem tomou posse, me parece que é a primeira crise que já apresenta dentro do ministério dele, diante do seu novo secretário de Segurança. Ele apresentou, que é o procurador de São Paulo, o procurador de Justiça de São Paulo. Então, Paulo, são diversas corporações com diversos interesses, os mais difusos,
sobre esse tema, porque nós estamos falando de muito poder, independentemente da questão da repressão. Nós estamos falando de circulação de capitais, nós estamos falando questão patrimonial, então não é uma coisa fácil de ser resolvida. Seria fácil de ser resolvida, por exemplo, não diria fácil, né, na formulação do Estado, a partir do Estado Novo, a partir de 37, né, Getúlio, a partir dos anos 30, né, com a Revolução de 30, intensificando-se a partir de 37, você faz intervenções, foi o que Getúlio fez. Mas não resolveu também o problema. Resolveu alguns problemas locais, mas não resolveu o problema da segurança pública. Então, para fazer um tipo de ação dessa diante de tantas corporações, num Estado republicano e federal, é difícil. É difícil. E se acontece alguma coisa, como ocorreu, por exemplo, no final do ano passado, no Rio de Janeiro, em que a milícia paralisou por um dia, tocou o terror na cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, aí isso respinga para todos, e principalmente para o presidente da República, que é o mandatário maior, e que não tem nada a ver com isso, diria. A princípio não teria. A princípio não teria. Isso seria uma atribuição do governo do Estado. Responsabilidade do governo do Estado. E que tem, muitas vezes, ligações, esses governos estaduais, ligações diretas com essas instituições paralelas, que já estão dentro do poder. Dentro do poder executivo, dentro do poder legislativo e até mesmo dentro do poder judiciário. Então, Paulo, não é uma situação fácil, é uma situação muito difícil. Mas tem que ter gente, coragem, para fazer esse enfrentamento. Eu espero, com sinceridade, eu acho que o ministro Flávio Dino, né, vamos falar assim, podemos fazer uma análise dele, que está saindo do Ministério agora, para assumir o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele teve uma atuação dentro de um ano, diante de tantos problemas que surgiram, foram muitos problemas, Paulo, muitos problemas, né? Não só com relação aos golpistas de 8 de janeiro, mas as milícias, né? O tráfico, né? O crime organizado como um todo, a questão do garimpo, essas coisas todas, né? Com pessoas do Estado infiltradas nessa questão indígena, uma série de problemas, ô Paulo. Eu acho que, de certa forma, o Flávio Dino estava tentando dar um encaminhamento para a sociedade brasileira. E não ia resolver, não ia conseguir. Isso não vai ser conseguido resolver num governo, em 2 governos. Isso precisa de um pacto nacional. Precisa que todo o país resolva se unir no combate ao crime organizado. E aí passa pelas instituições do Estado. Passa pelas instituições do Estado. Essa semana, né, nós verificamos, semana passada e essa, nós vimos o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por 2 oportunidades, ir no Twitter manifestar que empresários estavam sofrendo, querendo, a milícia cobrando de empresários para fazer obras para a prefeitura, R$500 mil. Então você veja, o próprio Estado reconhecendo isso, o prefeito reconhecendo isso. Então você veja que é uma coisa muito, muito séria. E os empresários sabem que isso existe. A sociedade, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso, infelizmente, é uma realidade, Paulo, que está transvestida por forma de segurança, venda de segurança. Quem vende segurança, Paulo? Quem vende são agentes de segurança, que têm empresas de segurança, empresas privadas de segurança. São bombeiros que têm empresas de controle de incêndio, são geralmente bombeiros. São policiais que têm empresas de segurança, e agora também, de um tempo para cá, do governo Temer, ampliou-se isso, permitindo que empresas estrangeiras possam atuar nessa área de segurança. Então, veja, além do Estado ter sido tomado, de alguma maneira, por essas instituições muito, muito perigosas, também há uma iniciativa privada que atua junto nisso, misturada com o Estado, vendendo segurança. Né? Então, um comércio qualquer, em qualquer cidade brasileira, para não ter ali uma perturbação causada por esses próprios agentes, preferem pagar. Então, Paulo, para resolver o problema da segurança no país, não é uma questão fácil, é dificílima, é um problema histórico. Ele tem que ter um pacto nacional.
Aí o governo federal pode ajudar, acredito eu, fazendo campanhas, Paulo. Campanhas nacionais. Campanhas nacionais. E uma delas, eu essa semana cheguei a manifestar isso, é uma coisa muito simples, Paulo. Muito simples. Sabe o quê? Isso tem ligação direta com a política, e tem ligação direta com a miséria. Por exemplo, as escolas públicas brasileiras ficam fechadas durante o final de semana. As escolas públicas poderiam ser abertas todos os finais de semana. Isso basta uma orientação partindo pelo governo federal. Não envolve muito dinheiro, com sinceridade. Poderiam ser, nem precisaria usar os profissionais poderiam, já que falam tanto em contratação de terceirizados, para abrir as escolas no final de semana, poderiam contratar terceirizados, já que falam que tem dificuldade de contratar servidor público. Só para quê? Abrir escola para dar merenda, dar alimento para quem está na rua passando fome, que vai ter a escola como referência para, no final de semana, ter um lugar para comer. Ter a escola como referência para que os jovens e adolescentes possam praticar atividades esportivas. Fazer torneio de futebol, torneio de vôlei, queimado para as meninas, fazer gincanas, fazer cinemoteca nas escolas. Não precisa botar filme cabeça, bota qualquer filme. Filmes que possam dar leveza para o coração de todos nós, para a periferia, para a juventude da periferia, que não tem nenhuma opção nos finais de semana, Paulo. Hoje é sexta-feira. O que é dado para a juventude da periferia? O tráfico, a violência, Paulo, e o álcool. Isso estou sendo generoso. Então, não, estou sendo generoso. Então, não tem assim uma ação efetiva no sentido de você dar assim às pessoas uma opção, né, para sair das igrejas evangélicas. Está aí o lance. Porque se você tem essa oportunidade de ter na escola, Paulo, escola é um lugar que todos nós temos respeito. Pelo menos pode até ter. A escola é lugar de bagunça, a gente aprendeu isso. Moralmente, isso foi educado. As pessoas podem até fazer bagunça nas escolas, mas escola, em tese, não é lugar de bagunça. Então, se você tem na escola aberta aos finais de semana, você vai ter possibilidade para que milhões de jovens, inclusive as suas famílias, possam estar se integrando ali, fazendo coisas boas, pensando em coisas positivas, e aí saindo da violência, tendo um pouco de esperança e não tendo apenas, né, aquela coisa de ficar ouvindo aquele pastor espertalhão que não quer pagar imposto, não paga imposto na atividade dele, não quer pagar imposto também no dízimo que ele toma das pessoas. Então, falando mentiras o tempo inteiro e profanando contra o governo, profanando contra o país e defendendo, Paulo, olha que coisa absurda. Eles defendem valores estrangeiros equivocados, valores norte-americanos, do Império, e valores de Israel, do Estado de Israel. Então, veja, é uma oportunidade que se tem, são coisas que podem ser feitas, que podem colaborar demais para a diminuição da violência e, acima de tudo, criar uma consciência de classe. Hoje, a juventude brasileira não tem tido uma consciência de classe efetiva. Não tem tido. Por quê? A internet, esse instrumento aqui que nós estamos, ele é muito bom, mas também ele é muito ruim. Todo mundo tem um dispositivo celular, um aparelho celular, e recebe um monte de mentira. Esse monte de mentira, que é a extrema-direita, que você estava falando antes de eu entrar, exatamente, ele vai ampliar o grau de violência, joga um contra o outro. A juventude ela está extremamente violenta porque ela é jogada um jovem contra o outro. É uma falta além da falta de oportunidade que não é dada pelo Estado como um todo, ela é incentivada à violência sistemática. Então a gente não vê mais uma coisa bonita que se tinha no passado, né? Torneios de futebol, né? Campeonatos de vôlei, congraçamento, né? Vamos ver pode fazer nas escolas, nesse espaço, Paulo, pode fazer música, rock, samba, pagode, música sertaneja, que a pessoa gostar, mas fazendo ali. E pode também, Paulo, ser uma outra grande alavanca isso, para se gerar empregos, Paulo. Você imagina a quantidade de jovens que estão, por exemplo, na universidade ou que estão terminando o ensino médio, que poderiam ser os instrutores dos mais jovens, que poderiam estar organizando essas gincanas
e recebendo uma bolsa, recebendo uma remuneração para organizar a sociedade. Ou seja, isso tudo, Paulo, é uma ação não é de um governo, isso é uma ação de um Estado. Um Estado que quer ser desenvolvido, um Estado que quer ser soberano, ele tem que fazer isso. Então, isso é possível. Por isso a luta, eu fico vendo o presidente Lula se matando. Eu vi o discurso dele lá em Pernambuco, na refinaria, né? O esforço dele para a luta dele contra essa classe dominante perversa, contra uma classe média ignorante, que não compreende, né? Que trabalham sistematicamente contra ela própria, só em favor dos muito, muito ricos. Então, Paulo, é uma luta. Então, o governo, de certa forma, o governo federal, poderia fazer esse trabalho de orientação. Lógico, licitaria dos prefeitos, mais uma orientação partindo do governo federal, do Ministério da Educação, abrir as escolas no final de semana para essa série de atividades. Com certeza, Paulo, olha, eu tenho muita esperança que isso ajudaria demais a reduzir a violência. No tempo que uma criança está na escola, né, é um tempo que ela não vai estar aprendendo coisas ruins na rua. Professor, se eu coloco uma questão, tentando unir todas essas afirmações que o senhor faz, eu concluo que nós precisamos de um projeto de grandes mudanças, um projeto muito mais ambicioso do que um projeto de consertar pequenas falhas do nosso sistema cotidiano. É isso que o senhor está vendo? O senhor está vendo que estamos indo nesse caminho? Como é que o senhor está vendo isso? Não, Paulo, olha, olha só, vamos lá. O momento político não é fácil, né? Houve uma superação de um golpe continuado, que veio de 2013, né? Passou pelo afastamento da Dilma, impedimento indevido da Dilma, prisão de Lula, vitória de governo Temer, vitória de Bolsonaro e quase reeleição de Bolsonaro. Bolsonaro foi derrotado pelas forças populares. As forças populares periféricas, Paulo, os mais pobres, efetivamente é que derrotaram o Bolsonaro. Mas foi uma disputa dificílima, porque ele utilizou toda a máquina do Estado, teve uma grande máquina, né, que eu diria, para compra de votos no Brasil, utilizando várias instituições, inclusive as polícias. Muito bem. A institucionalidade política, vamos falar assim, que se formou no Brasil, tem se formado já há muito tempo, não é de agora, ela não é favorável no sentido de ter por exemplo, nós não temos um parlamento, né, que queira fazer isso, que o parlamento brasileiro não tem compromisso com o povo brasileiro. Ele tem compromisso com os empresários brasileiros. Exemplo disso é a tal da desoneração da folha de pagamento. Eles trabalharam ali sistematicamente para os empresários. Não trabalharam para os trabalhadores, porque desonerar a folha de pagamento é prejudicial aos trabalhadores, sensivelmente, porque não gera emprego e diminui uma participação da contribuição social. Muito bem, que faz parte da Seguridade Social. Ô, Paulo, olha, não é fácil, eu quero dizer que não é fácil, o Lula está tentando fazer o que é possível, mas eu acho que o governo pode fazer mais coisas. O governo, aí que está o ponto, o presidente Lula é uma coisa. Eu vejo no presidente Lula uma vontade, uma gana de exatamente transformar o Brasil. Vejo isso nele. Não a transformação de um regime, isso o Lula não manifesta, nem faz parte do Lula. Tá? Mas de transformar o Brasil, dar um salto no Brasil, um salto de desenvolvimento. E salto de desenvolvimento não para a classe dominante apenas, mas também e particularmente para os trabalhadores, para os mais necessitados. Essa é a pauta do Lula. Porém, o governo não é só o presidente Lula. Não pode ficar só o Lula. O Lula está sozinho. Sinceramente, eu não vejo em diversos ministérios nenhuma interlocução com a sociedade. Eu não vejo ministros estarem conversando com a sociedade. Eu vejo ministros até com medo da sociedade, com medo da periferia. E muitos dizem, mas é um governo, né, um governo que foi feito um governo de acordo, né, foi chamada Frente Ampla. É conversa. Mas eu quero excluir os ministros de direita, Paulo. Não vou colocar esses na cota. Esses aí estão no ministério para outra coisa. Deveriam estar para outra coisa, que é para segurar lá os votos do parlamento. Deveria estar segurando os votos no parlamento.
Eu estou me referindo aos ministros, Paulo, do campo progressista, democrático, popular e progressista. Eu, sinceramente, o governo federal tem um grande instrumental de comunicação. Eu não vejo esses ministros comunicando e explicando à sociedade como proceder. Como proceder. Esse programa aqui de hoje foi um programa sobre segurança pública, o tema. E o tema da segurança pública passa por onde, Paulo? Necessariamente, que nós falamos aqui o tempo inteiro. Passa exatamente pela melhor condição de vida das pessoas, pela conscientização das pessoas. O trabalhador não pode falar contra ele mesmo. Ele tem que se conscientizar que os interesses da TV Globo, dos banqueiros, não é o mesmo interesse dele. E acaba por falta de ter uma interlocução que caberia ao governo fazer, e o governo não faz para esclarecer isso à população, o governo não faz, o que ocorre é que as pessoas ficam sem entender. E essas pessoas ficam com medo de fazer enfrentamento com o banqueiro, ficam com medo de fazer enfrentamento com empresários. Pô, Paulo, se você ficar com medo, o que está fazendo no governo? Foi no governo para quê? Para ficar fazendo acordo, para ficar consentindo, né, como o tal do o marco fiscal. Né? O marco fiscal, é para atender o mercado financeiro. Agora, o mercado financeiro suga o país. Ninguém discute, Paulo, ninguém explica no Ministério da Economia, da Fazenda, os juros da dívida pública. Que juros é esse? Isso tinha que ser explicado para a população. Eu acho que o ministro Haddad está fazendo o trabalho dele lá, como ele pode, diante das dificuldades, mas ele deveria destacar um secretário para ir na Voz do Brasil, para no EGOV, nos diversos canais aqui na 247, explicar para a população brasileira o que é esse endividamento público brasileiro. Que dívida, raio de dívida é essa que nunca termina? Quem é o dono dessa dívida? É isso que gera violência, Paulo. É isso que gera violência. Então, a sua proposição que você falou, eu estou de acordo contigo, também penso assim. Mas eu acho que precisamos, Paulo, saculejar o governo que nós ajudamos a eleger. Nós ajudamos a eleger esse governo. Um governo democrático, popular e progressista. Nós não queremos um governo, tem que dizer isso, o presidente Lula, ele sabe disso, ele pede isso. Não queremos o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro dizia, nosso governo é o governo dos empresários. O governo do presidente Lula não pode ser o governo dos empresários. Pode até ser de alguma maneira, mas tem que ser preponderantemente o governo dos trabalhadores, o governo dos oprimidos, o governo das periferias e do campo. Daí, eu acho que ele deveria ouvir mais o MST, saber do MST o que precisa fazer para aumentar a questão do acesso à terra, porque por aí passa a questão da violência, e a necessidade de se alimentar a população com preços compatíveis e justos. Então, Paulo, isso tudo está relacionado. Então, por que essas coisas não estão acontecendo? Agora, ficar dizendo que não tem dinheiro, a gente sabe que não tem dinheiro, mas vamos fazer então as coisas acontecerem de outra maneira. Vamos ter criatividade. Vamos ter criatividade. Tem muita coisa para ser feita que pode ser feita, Paulo. Está faltando, aí se você me pergunta, peço licença aí, já que você me perguntou, e peço desculpas também. Eu acho que está aqui para falar, estamos aqui para te ouvir. Um pouquinho de vontade de alguns, né? Coragem eu já falei, né? Mas um pouquinho de disposição para entender que é um governo que enfrentou e vai ter que enfrentar o fascismo. O fascismo está aí, Paulo. Não pode ter medo de fascista e não pode fazer concessão para o mercado financeiro. A tropa de choque do mercado financeiro são os fascistas. Então, Paulo, é isso. Esse que eu acho que tem que levarmos adiante. E chamar a população, né? Estar junto da população. Quando eu vejo o tempo inteiro as pessoas, mas é difícil convocar a população. De fato é difícil. Mas, Paulo, convenhamos, eu acabei de dizer aqui para você, e você está todo dia aqui no 247 que eu te acompanho. Usa mais o canal 247, usa mais outros canais, usa os canais do governo. Vamos manter comunicação, diálogo com a população e explicar exatamente qual é o papel desse governo. Qual é o papel, aquilo que o presidente Lula propôs e está obstinado, segundo ele, a realizar. Isso caberá principalmente aos ministros, não só ao presidente Lula. Perfeito, professor Paulo. Acho que já estão muito perto de encerrar aqui, só 2 minutinhos. É importante também porque temos o programa 22 horas logo mais. Mas, olha, uma coisa que eu posso dizer com toda certeza é que todo mundo aqui nos comentários gostou muito, eles gostam muito do professor Jorge Floriano. Inclusive, teve um superchat aqui da Virgínia Vanderlinden, que falou: tive o prazer de conhecer o Jorge
em Muri. E aí mandou um comentário muito legal aqui. Então, Paulo, professor, acho que já dá para a gente passar para uma consideração final, né? Se você tiver alguma última consideração, professor, o espaço é todo seu. Olha, não vai dar tempo, mas 1 minuto só. Nós não podemos deixar acontecer no Brasil o que aconteceu no Equador. É isso que a extrema-direita quer. Então, é isso que o presidente Lula está preocupado e é isso que o ministro Ricardo Lewandowski, acredito que isso que ele deva tentar agora fazer. É evitar o que aconteceu. Esse ano é ano eleitoral, fica todo mundo já avisado. A extrema-direita, o Império Norte-Americano, particularmente o Império Norte-Americano, para tentar desarticular a ação do Brasil nos BRICS, do mundo multipolar, vai tentar fazer isso no Brasil. Já fez algumas oportunidades, já colocou o terror diversas vezes no Brasil. Lembro do governo Temer, que aconteceu no Amazonas, Rio Grande do Norte, no Espírito Santo. Então, esse é um tema que eles vão... Já quero anunciar, Paulo, para dizer o seguinte, eles não vão pegar a gente desprevenido. Não podem pegar a gente desprevenido. O que aconteceu no Equador não poderá acontecer no Brasil, porque se acontecer é ação do imperialismo em associação com a extrema-direita brasileira. Muito bem. Paulo. Olha, eu queria, assim, é um depoimento riquíssimo, um intelectual que pensa o país e pensa de uma maneira independente, o que é sempre importante. Enfim, professor, eu agradeço ao público, fico feliz de saber que as reações foram imensamente positivas e, enfim, em breve estaremos aqui para outros debates e em breve também chamaremos o professor de volta, porque debates estimulantes como esse devem ser valorizados e preservados.